Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Este é o canal Tecendo uma Tese. Se você é uma pessoa nova por aqui, se inscreva no canal para que você tenha acesso em primeira mão sempre que tiver conteúdo novo. Aqui a gente fala de comportamento na pós-graduação e desenvolvimento pessoal nos estudos. Bom, gente, o vídeo de hoje é Cat Responde, contendo aí como base as perguntas que vocês me mandaram, me fizeram quando eu abri caixa de perguntas no canal do Insta Tecendo uma Tese. Tá bom, gente? Se você não segue o canal por lá, é @Tecendo uma Tese. Siga também por lá, sempre eu conto o que eu tô lendo, tem postagem muitas vezes de conteúdos prévios que serão tratados em profundidade aqui no canal. Então, para que a gente fortaleça a nossa relação, me siga no canal do Instagram, Tecendo uma Tese também, tá bom, pessoal? Então, hoje o vídeo é destinado aí ao Cat Responde e quero deixar claro que não é a Catarina psicóloga que vai responder esses vídeos, né? Sou eu, com base aí nas observações que eu tenho feito sobre a empiria e as relações acadêmicas, tá, gente? Embora eu tenha formação em psicologia, eu não utilizo ela diretamente aqui no canal para falar sobre comportamento na pós, né? O que eu trago é mais uma questão experiencial, trazendo desde a experiência de pessoas que assinam o canal, até mesmo a minha experiência em alguns casos, quando ela serve aí de algo para ilustrar, para ajudar na realidade de vocês, tá? E arbitrariamente, às vezes aparece uma coisa ou outra ancorada no meu saber psicológico. Mas aqui, desde já e desde sempre, eu privilegiei a minha experiência, as minhas observações e a minha relação com vocês na pós-graduação, né? Atravessada aí pelo passar na pós-graduação, tá bom, gente? Então vamos para a primeira pergunta. Eu deixei aqui o meu celular para ter o histórico, né? Então a primeira pergunta é: como lidar com colegas docentes que dizem que você se esforça demais? Lembrando que caixa de perguntas muitas vezes não tem contexto, né? Então muito do que eu vou falar também é enviesado por uma pergunta direta, tá? Então, é muito o que eu penso, o que eu sinto, mas enviesado aí por perguntas diretas, tá? Não tem aí um contexto. Então, essa pergunta, ela me remete a dois cenários, né? Um possível cenário de uma pessoa que entrou numa instituição de ensino, está extasiada por essa experiência, uma pessoa que, do alto da boa vontade dela, e quem que está na docência não passou por esse período, tá, gente? Então, do alto da vontade dela, ela quer realmente contribuir com aquela cultura educacional e por aí vai. E aí, provavelmente, talvez essa pessoa se depare com outros colegas que já sacaram a cultura do lugar, já sacaram que se você se esforçar demais ali, você não vai ser reconhecido, recompensado. Tô falando em termos de relações de trabalho, né? Então me remeteu a um cenário assim, tá? Se não for esse, por favor, quem fez a pergunta, me manda direct pra gente entender melhor. Mas me remeteu a um primeiro cenário assim, tá? E aí, talvez esses colegas estejam lhe alertando, olha, lá na frente, né? Porque quando a gente se dedica muito, é inevitável das relações humanas você se dedicar muito a algo e daí gerar uma certa expectativa, né? Porque boa parte do que rodeia as nossas relações é a questão do reconhecimento. Então, é natural que quando uma pessoa se dedique muito para alguma coisa, ela crie na cabeça dela a ideia de algo de retorno, de reciprocidade. E talvez esses teus colegas estejam falando isso para lhe alertar. Não vai acontecer esse retorno, tá? Então, o primeiro cenário seria esse, né? E talvez isso possa te causar aí um distanciamento desses colegas, uma estranheza em relação a essas falas, se for esse cenário, porque pega diretamente naquilo que você está desejando, que é o benditinho do reconhecimento que todos nós temos, desejo. Então aí talvez eu diria, né, não é uma questão de lidar com esses colegas nesse primeiro cenário, mas sim com o modo como você vê essas relações de trabalho docente, tá?
O segundo cenário que me remete seria de realmente colegas num cenário mais hostil. Isso a gente sabe que pode acontecer em alguns ambientes educacionais. Então me remete a colegas que vêm de uma fala aí também de pessoas que estão talvez assim desgastadas, né, em relação a como o seu trabalho é valorado na educação. E me vem assim um questionamento nesse segundo cenário. Como é que esses colegas sabem que você se esforça demais? E me vem essa pergunta. Porque para eles te falarem isso, que você se esforça demais, de algum modo, eles tiveram acesso a essa informação. Então, eu não sei se talvez, às vezes no âmbito da gente obter reconhecimento, e isso muita gente já fez, e até eu mesma em alguns momentos da minha vida acadêmica, estudantil ou como profissional, né? Depois de muita terapia, né, a gente vai se reconstruindo, e às vezes a gente do alto do nosso furor de querer ter resultado com as coisas, a gente começa a se autopromover demais. E quando você se autopromove demais, o outro, ele não entende por que você está se dedicando tanto àquilo, àquela pauta, àquela agenda. E talvez isso pode chegar atravessado para o outro, pode chegar de uma maneira um tanto quanto truncada em termos de comunicação. E aí eu diria a você, talvez o melhor jeito de lidar com colegas que de algum modo se desorganizam emocionalmente, se incomodam por você se dedicar demais, é não dizendo a eles que você está se dedicando demais. Essa é a outra opção diante do cenário que você está vivendo. É não dizendo, né, essa questão de que você está se dedicando demais. E aí eu te convido a avaliar, né, por que essa necessidade, caso você diga, de validação do outro. A gente está falando de relações de trabalho ou de algo que você precisa trabalhar, entende? Então, por isso que me remeteu a esses dois cenários. Espero que essa resposta te ajude, né? Como vocês sabem, eu sou, né, bem sincera nas minhas pontuações, mas é uma sinceridade muito estando ao lado de vocês, muito torcendo aí pelo progresso, pelo desenvolvimento de vocês. Então, seriam esses dois pontos que eu teria para colocar nessa primeira pergunta. Vamos para a segunda pergunta. Como lidar com... E essa é vespeiro, hein, gente? Prepara, alerta, pergunta polêmica, tá? Se alguém que já me coordenou, que eu me reportei enquanto gestor, ver essa pergunta... Gente, eu tive excelentes gestores, né? Mas já quero advertir, não é nada pessoal que eu vou falar aqui, tá bom? Não é nada com vocês, até porque sempre tive boas gestões depois que eu entrei na docência, né? Gestões em que realmente era possível o diálogo, a contradição e a construção. Então, não é nada com vocês. Mas como eu sei que algumas pessoas que me coordenaram e me coordenam e que eu lido com gestão me seguem por aqui, eu quero pôr esse alerta porque é uma pergunta bem polêmica. Como lidar com coordenadora que fuça as minhas redes sociais e usa isso para me dar feedback? Ai, gente, não acredito. Sou docente no ensino superior. Então, gente, eu falei que ia ser vespeiro, né? Porque realmente é uma coisa bem... É bem desconfortável isso, né, que essa pessoa está reportando. Eu imagino, assim, o quanto que essa pessoa deva ter se sentido exposta, né, por essa gestão que utilizou argumento das redes sociais. E aí eu consigo enxergar várias camadas do que eu tenho para te falar dessa pergunta. Então, questão número 1, né, de fato, não é muito lá profissional, né, usar o que você vê na rede social do funcionário para dar feedback para ele. Vamos partir, né? Não dá para justificar o injustificável, tá, gente? Ser sensato, ser uma pessoa sensata, é inclusive olhar para isso e não há justificativa, né? Exceto em um caso, tá? Novamente, eu vou falar esse caso para fins didáticos. Não creio que seja o caso dessa pessoa, tá? Pelo que ela reportou. Mas, exceto em um caso, caberia um feedback
ancorado com o que o gestor viu ali nas redes sociais, tá? Não sou psicóloga do trabalho, né? O máximo que eu sei aqui que eu vou falar é de gestão escolar, que aí sim é uma área que me compete, né, dentro da psicologia escolar. Então, se algum gestor aí que estiver vendo o vídeo, pode deixar os comentários embaixo. Tem um caso só que cabe e é plenamente justificável você usar o que você viu na rede social para falar para o funcionário. E esse único caso é: a pessoa pegou um atestado médico e disse que estava doente e não poderia trabalhar naquele dia. E aí ela postou nas redes sociais no mesmo dia que ela foi viajar, ela estava na piscina curtindo uma boa vibe, entendeu? Aí ela não só cabe feedback, como advertência, em termos trabalhistas, né? Cabe uma advertência e desconto aí do dia de trabalho. Então, esse é o único caso que justificaria, né, uma fala de um gestor ancorada aí nas redes sociais, tá? Tirando isso, porque uma vez que houve má fé da contraparte, né, e aí com isso prejudicou o processo laboral, né, daquela instituição. Esse é o único caso. Tirando esse caso, gente, não cabe, tá? Eu não vou passar pano, não vou relativizar. O bom senso está nisso. Não cabe dar feedback com base no que você vê em rede social, tá? Uma vez que a rede social, ela é da pessoa, não é a pessoa representando uma empresa, então tem esse primeiro ponto, tá? E a pessoa, ela trabalha a imagem dela numa rede social como bem quiser, tá? Inclusive em processo seletivo, tem fichas que perguntam, qual que é seu Facebook, Instagram? Se você não tiver o seu Facebook fechado e não quiser passar, você não tem obrigação, porque isso diz respeito a questões pessoais e não profissionais, tá? Então é uma coisa assim que é delicado, tá? Eu não deixo de pensar na ideia de um panóptico, né? E como essa ideia foi reformulada. Quem vai criar esse conceito é o Foucault, e essa ideia da hipervigilância, do eu posso te ver, mas você não pode me ver, né? Tal como foi pensado aí os aparatos no sistema prisional, né? Então a gente pode pensar que as redes sociais hoje, elas são o novo panóptico do Foucault, né? Que Foucault fala no livro Vigiar e Punir, né? Digamos assim que é uma reatualização, né? Porque os algoritmos, as pessoas, elas veem mais da gente e muitas vezes a gente não tem acesso a elas, né? E um outro ponto é que rede social é muito atravessado subjetivamente por outras coisas, porque mesmo que você poste coisas na sua rede social, você posta o que você quer. Você mostra o que você quer enquanto sujeito. E essa coisa de postar o que você quer, entende-se que ali você não tem acesso à totalidade da pessoa, porque ela posta o que ela acha conveniente. Então, vocês percebem que há muitos vieses quando a gente fala de um comportamento de uma pessoa na rede social, né? E o quanto isso não necessariamente vai interferir nas relações de trabalho. Então, esse é o primeiro ponto, essa é a minha primeira defesa, né? Nada justifica essa atitude, a não ser que você, né, tenha dado um atestado e feito outra coisa. Que eu acredito que não seja o caso pela pessoa que me enviou. É uma pessoa assinante assídua do canal, conheço um pouco do histórico dessa pessoa. E então, eu acho que a primeira coisa, né, considerando que essa pessoa usou o que você postou nas redes sociais, partindo desse pressuposto, né, a primeira coisa é, como é que essa pessoa, como é que essa gestora teve acesso às suas redes sociais? Acho que é o primeiro ponto aí pra gente olhar, tá? Eu vou chegar num ponto mais nevrálgico ainda nessa fala, mas eu gosto de contextualizar as coisas que eu falo, por isso que vamos partir disso, né? Como é que essa pessoa teve acesso às suas redes sociais? Você tem o hábito de adicionar gestor em redes sociais? É uma decisão que te deixa confortável, né? Porque vai depender muito da gestão, né? Se é legal ou não adicioná-la nas redes sociais. Suas redes sociais são abertas, né? Outra decisão, é conveniente para o que você faz, para a sua realidade,
deixar a rede social que você tem aberta é outro questionamento. Isso para que você se proteja, tá? Então, o primeiro ponto é esse, né? Não é porque a pessoa é tua coordenadora ou teu coordenador que você tem que aceitar numa rede social. Ali é seu perfil privado, pessoal. Então, cabe a você decidir se aceita ou não. Ai, Kátia, mas vai ficar chato. Gente, vamos trabalhar a síndrome de bonzinho, a síndrome de boazinha. Se o perfil é teu, você aceita quem você quer, tá? Você aceita o aluno que você quiser, tá? Você não tem nenhuma obrigação formal de aceitar gente do teu trabalho no perfil de redes sociais, né? Só que a gente, né, nessa cultura da docilidade dos corpos, a gente acha que é uma obrigação, a gente se autoimpõe umas obrigações que, na verdade, se você olhar friamente, não é. Ah, mas como vai ficar minha relação com o outro? Gente, talvez ela piore, dependendo de quem você adicione, porque vai dar uma incongruência relacional nessa adição que talvez você não precisasse ter. Então, é um primeiro ponto para você observar, né? Eu falo isso, eu tenho todas as pessoas que foram minhas gestoras, estou falando no feminino porque a maioria foi no feminino, eu só tive um coordenador homem até hoje na docência do ensino superior e sempre tive uma boa relação com essas gestões, né? Algumas, inclusive, depois que eu passei pela instituição de ensino, fui trabalhar em outra, algumas, inclusive, mantêm um relacionamento até hoje. Né, indico profissionais para trabalhar com aquela pessoa, enfim, algumas até temos um relacionamento mais afetuoso, né, essa relação ela foi se fortalecendo a ponto, né, de ter uma proximidade maior. Mas assim, não dá para esperar que isso ocorra com toda a gestão, não dá para esperar, entendeu? Não é uma coisa que é uma relação direta, tá? Então eu com vocês pensaria, né? Será que é conveniente adicionar gente do meu trabalho nas minhas redes sociais? Ou quais pessoas é conveniente, né? Eu mesma tenho uma dinâmica nas minhas redes, né? Principalmente Instagram. Eu não sigo quem não interage comigo. Eu não quero gente fria no meu perfil, gente que eu só vou ficar rolando feed e não vai ter nenhuma valoração humana naquilo. Então, se não é uma pessoa que eu vou acrescentar e vai me acrescentar, eu não sigo de volta. Aí a pessoa querer me seguir então, e eu aceitar, né, o convite é outro critério. Mas eu adotei esse critério para minha realidade, né? Talvez para a realidade de outros não seja um critério, inclusive, né? Mas as pessoas sabem que eu só sigo de volta seguidor quente, que é como eu chamo. Não sigo seguidor frio. E seguidor quente que contribui, que o feed dele contribui. Contribui para as minhas buscas, para as minhas questões. Se não contribuir, não sigo de volta ou deixo de seguir. Nada pessoal, e não é nada pessoal mesmo, é em termos mesmo de dinâmica relacional no Instagram. Então acho que a gente precisa refletir com quem a gente quer interagir nessas redes sociais, o que a gente quer seguir, por aí vai. O primeiro ponto é esse. Isso aí que eu tô te falando é preventivo, tá? Para que não ocorra mais uma situação dessa, né? O outro só faz com a gente aquilo que ele tem acesso à informação, ou que ele tenta acessar, né? É boa parte do que o outro faz, né? Tirando aí situações, né, abusivas. O segundo ponto, eu acho que é necessário que você pontue isso para a gestora. Olha, eu gostaria de ter uma objetividade em termos de performance profissional, não de performance pessoal, né? Até porque, se me permite a ironia, né? Você não está pagando ela para ela ser sua terapeuta, coach, mentor, chame do que quiser. Né? Quem dá pitaco na vida do outro, grosso modo, tá, gente? Psicoterapia é muito mais que isso. São esses profissionais, geralmente, né? Na vida pessoal. Então, assim, é importante que a gente, com muita assertividade, pontue, né? Olha, eu não me sinto à vontade quando você faz suas pontuações extrapoladas aí para minha rede social. Uma vez que a minha vida profissional, ela se resume aqui, não nas minhas redes sociais, né? É uma opção ou não você publicar, divulgar um evento nas suas redes sociais. Não é uma obrigação. Então a gente tem que ter noção disso, né? Às vezes que vocês me veem, por exemplo, divulgando eventos do meu local de trabalho na docência nas redes sociais, eu fiz porque eu quis, né? Eu poderia não ter feito, porque aí não é uma obrigação.
né? Eu fiz porque eu achei pertinente e importante, tá? Para minha realidade, deixar bem claro isso. Então é esse primeiro ponto, acho que é necessário que muito assertivamente você traga isso à tona, que você não sente à vontade com esse tipo de feedback, né? Eu acho que a gente precisa inclusive normalizar, ou eu não gosto, não me sinto à vontade, né? Não vou conversar com você nesses termos, né? A gente precisa trabalhar de modo geral a síndrome de bonzinho e boazinha, né? Para que as pessoas realmente elas consigam entender como as relações operam, né? Porque é tudo muito cordial se a gente deixar nas relações, né? Na nossa cultura. E a cordialidade ela toma conta de tudo. Então, assim, essa cordialidade ela é muito prejudicial, né? Principalmente para casos como esse, né? Porque isso está me beirando mais um pouco assédio. Está cheirando aí a assédio, né? Eu não posso afirmar porque o assédio moral ele precisa ser contínuo e sistemático, mas está me cheirando a assédio. A não ser que é aquele caso do atestado que eu falei. Caso contrário, tá muito pessoal esse feedback, né? Isso demanda também que essa gestão precisa melhorar, né? Precisa de um treinamento aí do que é fazer gestão, né? Fazer gestão não é assumir posturas maternais, não é cuidar da vida do funcionário, por aí vai. Tá, gente? Isso aí eu tô falando a partir da lógica que eu tenho em gestão escolar, tá? E outra coisa, gestor promove capital humano. Ele não concorre com um funcionário, coisas desse tipo, né? Então, me parece que soou um pouco essas coisas aí que eu tô pontuando, né? Segundo ponto, né? O terceiro, né? Porque o segundo é você se posicionar. Terceiro ponto, né? Pra gente tirar um pouco de você essa situação. Agora, o terceiro e quarto ponto são os mais cruciais. Você já pontuou para a gestão que você não gostou, não se sentiu à vontade com a forma com que esse feedback foi pensado, né? Você pode, inclusive, até fazer um pedido nessa pontuação, né? Olha, eu peço para que você se restrinja à minha performance profissional quando você for me dar algum feedback, né? Terceiro ponto, né? Esse gestor, essa gestora se mostrou insensível à tua pontuação, ao teu pedido, né? Alguns podem se mostrar, inclusive, insensível e resiliente, né? O que você vai fazer? Você vai reportar o RH da instituição. Você vai abrir, né, geralmente essas instituições têm ouvidoria, né, para aluno, para professor também, e isso, né, deverá ser reportado, tá? O terceiro ponto é esse, porque docência, professores, professoras, é uma das profissões que mais adoece, perdendo para profissionais da área da saúde e da segurança pública, tá? Nós somos aí a terceira categoria que mais adoece. Dada a desvalorização cultural de nosso trabalho, dada a pseudoformação, isso em nível de ensino superior, né? A pseudoformação de quem ingressa no ensino superior, né? É uma formação que não fomenta as soft skills, as habilidades sociais, em especial ensino superior privado, né? Assim, é muito difícil e isso envolve uma dose de sofrimento, muitas vezes para o aluno se comportar naquele ambiente de aprendizagem, né? É muito difícil para ele. Então ele muitas vezes não sabe nem fazer as colocações que ele gostaria. Isso tudo vai gerando um estresse na vida do professor, né? Então já é uma profissão que tem uma tendência ao adoecimento, né? Não é à toa que quem está na educação bate no peito e fala: tô há 8 anos na educação, tô há 13 anos na educação. Porque é uma profissão adoecedora, que tem uma tendência ao adoecimento, a desencadear, né, um processo de sofrimento e adoecimento mental. Então, por isso que a gente precisa tomar muito cuidado, que a gente precisa se cuidar. Eu falo a gente porque eu estou nesse bolo. Então, a segunda medida é essa. Terceira medida, que aí é uma medida mais drástica ainda, né? Você vai entrar com uma representação no Ministério Público. Se essa ação de dar feedback com base na hipervigilância das suas redes sociais continuar, isso vai se converter em assédio moral, tá? E aí você pode entrar com uma representação no Ministério Público no direito do trabalho, tá? Só que você vai precisar ter provas. Então, reúna suas provas e entre com uma representação,
tá? Para isso, eu recomendo que você busque ajuda e orientação de um advogado, tá? O que eu sei em termos de gestão, vou parar por aqui, né? Ai, Kati, posso processar alguém enquanto eu estou trabalhando naquela empresa? Pode. Tem como, tá? Mas para isso, você vai precisar buscar uma orientação jurídica, tá? E claro, né, uma coisa que eu sempre oriento quando alguém vai entrar com uma representação. Você tá em condições, né, de se expor, de defender algo, né? Às vezes também, gente, a melhor resposta é sair do ambiente, entendeu? Sair do ambiente que está lhe adoecendo, né? Claro que tem muita coisa que precisa ser trabalhada, não só sair do ambiente resolve, porque aí pode ser entendido como uma resposta de fuga e esquiva, né? A gente precisa trabalhar, né, a nossa mente, a nossa forma de ver o mundo, o nosso processamento da realidade, porque pode ser que a vida te pegue de jeito e a vida, quando a gente não supera algumas coisas, ela tende a repetir a lição, tá? Mas em tese, sim, se essa atitude se repetir, for contínua e sistemática, você pode entrar com representação, tá? No Ministério Público via Direito do Trabalho. Espero ter lhe ajudado. A pergunta é polêmica, por isso que a resposta foi um pouco mais longa. Mas aquilo, né, gente? CatCast. Eu devia chamar de CatCast esse canal, porque eu não sou uma pessoa de dar respostas curtas e reducionistas. Vocês já sabem disso, né? E mesmo assim ainda tem um ou outro aproveitadora que tenta distorcer o que eu falo. A vocês, meu profundo desprezo. E uma pena que vocês queiram crescer na academia com recursos tão desonestos. Lamento. Bom, gente, vamos lá, né? Kati, você como doutora pode contribuir e falar sobre a importância do pronome neutro? Ai, gente... Só uma coisa, tá? Outra pergunta polêmica e só uma coisinha para falar para vocês, tá? Eu vou dar essa resposta aqui, mas não adianta você pegar minha resposta e mandar pra criaturinha conservadora preconceituosa vir aqui no meu canal me hatear, tá? Eu não sou uma pessoa que dá o troco, eu fecho a conta. Quem vive comigo sabe, eu não sou de dar o troco, eu sou de fechar a conta e passar a régua. Hater não tem espaço aqui, tá? Haterismo não tem espaço aqui. Para isso tem o bloqueio e para isso tem a justiça brasileira, tá? Então, assim, embora ela seja capenga, ela ainda funciona em alguns casos. Então, assim, não usem esse vídeo para cutucar haters, porque vai tomar bloco. E dependendo do que fizer, vai tomar muito mais que um bloco. Eu não sou mulher de se brincar. Tenho pena de quem tentou pôr a mão no fogo, porque eu não dou troco. Eu fecho a conta e passo a régua. Então, né, toda ação tem uma consequência. Então, vamos lá, né? Eu vou deixar linkado aqui embaixo um linguista, que ele foi falar com muito mais propriedade, inclusive, do que eu, sobre aquela questão do pronome neutro, tá? Principalmente no desenvolvimento de crianças. Então, aqui a gente não trabalha com achismos, né? A gente trabalha com ciência, né? Qual que é a importância do pronome neutro nos dias de hoje? E eu tô falando pra você que é uma pessoa aberta, plural, tá? Você que tem dificuldade de se adaptar a esse momento da história da humanidade, com pseudo-argumento de que tá chato viver porque o politicamente correto tomou conta, só uma resposta pra você, não é que tá chato viver, não. Deve estar, pra você deve estar, tá bom? Mas no fundo é você que tem dificuldade de se adaptar ao atual momento da história da humanidade. Entendeu? E aí tá pequeno para você, né? Porque cada vez mais, né, a gente tem muito problema na nossa cultura, mas esse aspecto da cultura me dá esperança. De verdade, gente, cada vez mais a nossa cultura está evoluindo para admitir a pluralidade que nós temos. E esse processo progressista de pluralidade, ele não vai voltar pro armário porque você não soube se adaptar. Isso reflete parte do seu egocentrismo e egoísmo diante da vida, tá? E aí eu te convido a fazer a revisão de você mesmo, porque provavelmente para você dizer uma coisa descabida dessa, você teve que se embrutecer diante das relações e se esquecer como sujeito. Então, só para você, só esse convite que eu faço, tá? O segundo ponto, né? Aí,
A importância do pronome neutro, eu vou trazer questões objetivas e concretas, né? Pronome neutro é importante porque ajuda com que pessoas trans não evadam do sistema educacional. E o número de evasão de pessoas trans no sistema educacional é imenso. E não é porque elas são inábeis educacionalmente. É porque não tem banheiro para elas, é porque elas sofrem bullying, é porque elas sofrem preconceito, não só o bullying, como o preconceito, que são fenômenos separados. É porque a gente não tem uma gestão que saiba falar com essas pessoas, a gente não tem um colegiado que saiba falar com essas pessoas na escola. A gente não tem trabalhos preventivos para que os alunos saibam se comportar em relação a essas pessoas, entender que as pessoas trans fazem parte da cultura. Então a importância está da gente ter uma cultura mais democrática e menos intolerante. Ir para a escola não é só aprender a ler e escrever. Ir para a escola é se socializar, é saber viver em sociedade. É o primeiro processo democrático na vida de uma pessoa, com as limitações que a democracia tem. Enquanto processo democrático, você precisa saber, né, que você não vive numa redoma branca, hétero, cisnormativa de classe média cristã, né? Então, assim, a importância é essa, para você não ser um indivíduo de mente tacanha e rasa, um indivíduo egoísta e egocêntrico, você precisa viver com gente diferente e aprender a não se desorganizar diante da diferença. E entender que tem diferença também entre falar o que acha e ser agressivo, né? Então, assim, o povo brinca, ai, Cato, sincera. Eu sou sincera. Ser sincera é falar a verdade sabendo com quem eu estou falando, né? Tem um provérbio em Yorubá, né, que é para se referir a orixá Oxum ou Ossum, para os mais raiz, que fala, tudo pode ser falado com uma colher de mel na boca. Se você não põe a colher de mel na boca para falar algo para o outro, você não é sincero. Você é chato, você está barbarizando, você é grosseiro, você é arrogante. Mas sincero, você não é. Então, é por aí que a gente vai trabalhar isso, tá? E o segundo ponto, né, essa pessoa me especificou outras questões também, é que não há atraso no processo de escrita e aquisição da linguagem, a inclusão de pronome neutro na educação de língua materna de crianças, tá? Um livro que eu vou recomendar para que vocês entendam melhor isso, que vai falar dos processos de transmissão da linguagem, não diretamente sobre a população trans, a aula como acontecimento. Esse livro ele vai falar de como a transmissão da língua materna, ela não deve obedecer apenas à norma culta. Então fica aí a dica para você que acha que pode... Você preconceituoso que cria pseudo-argumento racional, que acha, né, que você usa isso, né, para dizer, ai, vai atrapalhar na alfabetização das crianças, porque é uma covardia, né? A pessoa conservadora, o que ela faz, né? Eu tô sendo demagógica, não é conservador, não. A pessoa extremista, com contornos autoritários e fascistas, né, fatistas, o que ela faz? Ela usa uns argumentos muito covardes, né? Ela pega a criancinha, igual aquele filmezinho do Rei Leão. Nessa hora eu queria ter um editor de vídeo para cortar e por isso, né? E ela faz assim, ó, na sua frente. Igual o macaquinho do filme do Rei Leão. Ela enfia a criancinha na sua frente, porque a criança, na nossa cultura, ela representa fragilidade, né? Ela mexe com a neurose de responsabilidade dos outros, né? E aí a pessoa autoritarista, nazifascista, ela usa a criança, né, para argumentar, para tornar aceitável, para sublimar o preconceito dela. É muito comum, tá? Então, gente, eu vou deixar o link aqui embaixo, né? Mas assim, de fato não interfere no processo de aquisição da linguagem da escrita você inserir o pronome neutro nas séries iniciais, tá? Isso aí é argumento de nazifascista para justificar o preconceito dele, né? Porque ele não consegue lidar com o gênero e a sexualidade dele, ele quer vigiar o dos outros, né? Geralmente é isso. Então, assim, né? É isso, tá? É isso que eu tenho a dizer, tá? Eu vou deixar aqui embaixo, eu vou procurar depois. E assim, gente, não é interessante que ninguém evada da escola, nem pessoas trans, nem pessoas cis, tá? Porque só tá essa droga que tá,
né, de índice de fome lá no alto, né, pessoas com subemprego, pessoas não sabendo votar, porque tem gente que evadiu da escola, né, porque a escola falhou no cumprimento da sua função social de políticas públicas e direito social. Então, gente, é um tiro no pé tu ser preconceituoso com pessoas trans, porque a evasão delas vai custar caro para você no futuro na estrutura social. Então comecem a ver as coisas de modo mais amplo, que vocês vão entender que o tiro sai pela culatra, né? Não sei se o ditado é esse, mas enfim, né? O feitiço volta contra o feiticeiro nesse caso, né? Acho que é o mínimo para argumentar. E respeito não é opcional, né? Respeito é obrigação. Tá? Você gostar ou não, aí é opcional, né? Eu mesma brinco, né, nas minhas interações que o meu afeto não está à venda. Mas o meu respeito, ele está aqui e será para tudo e todos, tá? Então, assim, se você não consegue gostar, pelo menos respeite. É o mínimo que você pode fazer, né? É a sua obrigação, tá? Vamos para a quarta pergunta, né, gente? Quarta pergunta. Esse mês veio bastante pergunta. Fiquei muito feliz com isso também. Vamos para a quarta pergunta. Nossa, essa... Gente, vocês capricharam na polêmica. Vocês capricharam. Parabéns. Meu orientador é de um espectro ideológico diferente do meu. E ele não respeita isso. O que fazer? Ai, gente, né? Isso é muito comum nas exatas, né? E nas humanas é mais difícil, né? Porque para você ser de humanas, você precisa ter empatia, né? Isso já te tira aí de algumas posições políticas que não há empatia, né? Ou há uma pseudo tentativa de, né? Mas assim, o que eu diria, né? Novamente, gente, isso tudo que vocês estão me perguntando de relacionamento com coordenação, orientador, faz parte, né, da cordialidade nas nossas relações no Brasil, né? Eu, de verdade, gente, pra mim, assim, abrindo meu coração pra vocês, eu não consigo entender tamanha cordialidade, né? Eu tenho, nossa, até hoje eu tenho muita dificuldade com isso, né? Eu já cheguei, assim, a falar em ambiente de trabalho, falei, meu, você não precisa ser minha amiga pra gente trabalhar bem juntas, né? Porque é uma forçação de barra que todo mundo tem que gostar de todo mundo, que não vai acontecer, gente. Como é que você controla afeto? Como é que você controla do outro gostar de você e você gostar do outro, sabe? Então, assim, busquem se desconstruir nessa, sabe? Não tem que, eu não tenho que gostar de aluno, eu não tenho que gostar de mim, por exemplo. A gente tem que se respeitar, né? Até porque ali é um ambiente de aprendizagem. Eu não tenho que gostar de quem eu tenho que me reportar, e nem quem faz a minha gestão tem que gostar de mim. Ela tem que me respeitar. E eu tenho que respeitar ela. Então começa daí, né? Novamente, isso é uma interferência da cordialidade nas relações, essa pergunta, né? E aí, o que eu vou te dizer, né? O que eu vou te falar? E quando eu falo cordialidade das relações, gente, uma vez que a gente vive numa cultura muito punitiva, não entendam essa minha fala como ele é culpado do outro de ser de espectro político e ideológico diferente. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que, primeira pergunta, como é que teu orientador teve acesso a essa informação? De que você é de um espectro político e ideológico diferente do dele. De que maneira ele obteve essa informação? Né? Eu já tive casos da pessoa perguntar meu posicionamento político e eu saber que ia dar merda. Eu falar, por que você quer saber? No que isso interfere? Entendeu? Então, assim, gente, orientação sexual, escolha política e opção alimentar, se você é vegano ou não, né? Isso ninguém tem nada a ver, em última análise, né? Tirando os nazifascistas da vida e a ultradireita conservadora, que não é direita, né? Que eles são otimistas, né? Tirando isso, você ser liberal, você ser centro-esquerda, centro-direita, isso não desrespeita a ninguém. Em última análise, né? Você traz à tona isso se couber, né? E, às vezes que eu falo meu posicionamento político é para fins didáticos, né? Uma vez que eu sou da educação. E procuro manter aí uma relação respeitosa com a discordância respeitosa. Mas assim, né, a primeira pergunta é como ele teve acesso a essa informação. Primeira coisa, né? Eu falo para vocês, eu recomendo que você assista, procura aí no canal.
O vídeo de minimalismo acadêmico, que acho que há 2 anos atrás eu coloquei. Gente, vocês falam muito de vocês na academia. Quanto menos vocês falam boca fechada, não entra mosquito. Tá ganhando? Tá vencendo na vida? Tá se ferrando? Você não sabe o que vai aqui e aqui nas pessoas. Para de contar da vida de vocês. Eu tô parecendo aquelas mães bravas dando bronca, querendo ver o bem do filho, né? Mas tudo bem. Agora que eu me toquei. Mas assim, gente, entendeu? Para de esperar docilidade, esperar afeto de onde não é pra vir. Não é pra vir. Entendeu? Pode ocorrer uma relação mais aproximada? Pode, com o tempo. Como pode não ocorrer? E tem situações que é melhor que não ocorra. Porque senão, né, essa pessoa não me falou as decorrências disso, né? Mas assim, imagine, né, um orientador com o espectro político diferente do seu. Ele usar isso para ficar te cutucando, né, para disfarçar uma insegurança dele, né? Porque geralmente gente provocativa, é o que eu sempre falo, a insegurança é barulhenta que só, né? Pessoa insegura gosta de lacrar, gosta de fofocar, gosta de provocar. Isso tudo é gente insegura, né? Tem um monte assim na academia, né? Em vez de olhar para as lacunas internas e correr atrás de resolver, o pessoal prefere, né, atuar dessa maneira soberba. Então, assim, gente, primeira coisa, preventivamente, não dê informação se você não sabe o apito do outro. Pra que você vai falar seu posicionamento político? E eu falo isso com certa liberdade, porque eu já fui essa pessoa de chegar no ambiente acadêmico e contar todas as bandeiras que eu levanto. Ó, me ferrei. Ah, mas Catarina, a psicologia, ela tá mais situada, né, na esquerda, na sociodemocracia. Aham, tá. Vai nessa. O que tem de gente de esquerda com pensamento autoritário e conservador, meu amigo, não tá no gibi. Não tá no gibi. Vocês acham que viver numa sociedade autoritarista e hierárquica deixa as pessoas ilesas desse processo? Não deixa, gente. Não deixa. Então, assim, né? Não sei qual que é o espectro político dessa pessoa. Acredito que não seja a ultradireita, porque essas pessoas não me seguem e se tentam me seguir, é aquilo, eu fecho a conta, né? E passo a régua. Então, mas assim, o que acontece? Uma vez que ele tem conhecimento da sua divergência política, resta agora você muito assertivamente pontuar. Olha, em última análise você pode falar dessa maneira, né? Eu entendo que talvez você tenha suas razões para assumir esse posicionamento político, mas o que está em questão aqui é tal coisa, né? É a discussão do capítulo da minha tese, então eu gostaria de me reservar ao direito de não entrar nesse assunto com você. Você tem o direito de não entrar nesse assunto com a pessoa. Né? Eu acho que uma vez que você falou isso educadamente, não há porquê o outro se ressentir. Se ele se ressentiu, é o conteúdo dele, não é seu. Entende? É isso, né? É não tentar também. Às vezes também a gente tem aquele furor de defender as nossas ideias. E aí eu vou falar muito estando do seu lado, isso, muito estando com você. E porque eu já tomei muito na cabeça por ser a pessoa que achava que estava tudo bem chegar numa sala de aula e falar que era narcofeminista. Né? Na época. E, né? Ai. Olha, tem coisas que só tomando na cabeça que a gente aprende, viu? E aí, o que acontece? Não conte, entendeu? Ou conte quando for propício, quando você souber o apito que eu tô tocando. Ali, gente, vamos desromantizar a academia. A academia é um espaço de disputa de poder, sabe? Às vezes assim, a pessoa me fala, meu orientador é legal porque ele não concorre com você, porque você não é o cara que ele vai concorrer. Vai ver como ele é com os pares dele, entendeu? Às vezes, gente, já peguei situação, por exemplo, do professor ser muito legal com os alunos, né? Ser um bom profissional com os alunos. Entre os pares dele, ele barbarizava, entendeu?
Ele era vil e cruel. Então, assim, gente, né, com os pares dele. E por que eu tô colocando isso, né? As pessoas são complexas. Não dá pra gente esperar que todo mundo seja perfeitinho, né? Esse ideal romântico de humanidade do século XVIII, vamos desconstruir, né? Inclusive, esse ideal romântico, ele é eurocêntrico, né? Tão enviesado que é eurocêntrico. Então, gente, sabe, esse é um excelente exemplo aí do que não fazer, né, respeitosamente, falando para o meu colega, quando você entrar numa pós-graduação. Não saia contando suas bandeiras políticas, a não ser que você queira ser massacrado, tá? Ah, mas eu tô na universidade pública. Tudo progressista, vai, tenta sorte, que é tudo progressista. Vai lá. Gente, tem homem mal resolvido, de professor, que saber que tem uma mulher que defende pauta de gênero vai desorganizar. Ah, mas o cara é progressista. Não funciona assim, gente. O cara também cresceu numa cultura autoritarista e hierárquica. Não vai nessa. Entendeu? E outra coisa, ali você não tá pra fazer amigos. Claro, né? Eventualmente você vai ter amizades, né? Porque a gente é ser humano. Eu carrego amizades do meu mestrado e doutorado. Boas amizades, inclusive. Mas não necessariamente isso vai ser uma condição, e isso vai ser construído com o tempo, tá? E agora, que você já falou, se ele sabe, seu espectro político ele é de um diferente, evita entrar no assunto, entendeu? Evita, corta, educadamente, segue, entendeu? Tenha jogo de cintura. É uma fogueira, não vou mentir, eu imagino a tua angústia e teu sofrimento aí do outro lado. Mas é o melhor a ser feito diante das condições que você tem, tá bom? Espero ter ajudado. Vamos lá para a próxima pergunta. Eu acho que é só essa, gente. Essa é a última, tá? Vocês sabem que é vídeo orgânico, né? Então eu vou vendo com vocês as perguntas e terminando aqui. Final do mês de maio, eu vou abrir outra caixa de perguntas para o próximo Cat Responde, tá, gente? Então, se você quiser mandar perguntas, mande via direct, tá? Do Instagram, ou quando eu abrir caixa de perguntas, que quando eu tiver um tempo, eu vou fazer outro Cat Responde e você poderá ter a sua pergunta respondida por aqui, tá bom? Deixa aqui embaixo se alguma pergunta tem a ver com a sua realidade. Se você chegou até o final desse vídeo, deixa aqui embaixo, caso você tenha alguma pergunta que eu respondi que tem a ver com a sua realidade, a hashtag me identifiquei, tá bom? E se você chegou até o final do vídeo para engajar, deixe seus comentários com a experiência das respostas também, eu vou adorar interagir com vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Vídeo orgânico é isso, né, gente? Não se esqueça, deixa o like, tá bom, gente? Se inscreve aqui para engajar esse vídeo, tá, gente? Porque lidar com comportamento na pós-graduação já é algo que não é tão entretenimento assim nessa plataforma. Então, não ventila tanto quanto outros vídeos. Então, se você puder me devolver esse tempo aí que eu dediquei a este vídeo com o seu like aqui embaixo, eu vou lhe agradecer, porque isso ajuda a engajar o canal, tá bom? Forte abraço e até a próxima!